Queridos, graça e paz a todos, boa noite. Pedi vocês para curvar a vossa cabeça. Não, vocês estão na mesinha tão bonitinha, acomodada, vocês para curvar a cabeça de vocês. Para a gente poder levar Deus em oração, para nós começarmos a nossa aula. Bendito Deus, grande Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade e pelo Deus tremendo a qual o Senhor é. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, na tua casa, Senhor. Casa essa que é chamada casa de oração, onde o teu nome é proclamado. Senhor, nesta noite, ó Pai, estamos aqui para aprendermos a tua palavra. Palavra essa que não volta vazia, ela realiza aquilo que foi designado, Deus. Pai, eu sou apenas, ó Pai, a torneira, o cano, a água é o Senhor. E essa água, ela não volta vazia. Então, ó Pai, sacia a nossa sede nesta noite. Como o Senhor falou com a gente na aula passada, Senhor. O Senhor nos edificou, nos consolou, nos exortou, porque é assim que o Senhor faz. Nos coloque sempre, ó Pai, na condição de filhos nesta noite. Nos revele o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é Espírito e vida, e que a vida da tua palavra alcance a nossa vida e transforme a nossa vida pelo poder da mesma, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória. Quem eu não perguntei que assistiu a aula, que não veio, Isaías, você assistiu a aula por vídeo? Então você precisa assistir a aula. Dona Vera estava na última aula. Estava. Ela que não está. Ela assistiu. Então você precisa assistir a última aula, tá bom? Para darmos seguimento aí, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Vamos lá, gente. Antropologia. Nós falamos na nossa última aula, falando sobre alguns textos. Tá? Nós estamos em aberto Jeremias capítulo 1, versículo 5. E iremos dar seguimento naqueles versículos também. Lembrando, nós estamos na introdução, tá, da nossa matéria Antropologia. Nós falamos no nosso quadro, falando sobre Salmo de número 139, verso de número 16. Vamos reler novamente, gente? Geralmente eu entrego a apostila depois da introdução. Mas como é a primeira matéria de vocês, na próxima aula eu vou entregar a apostila para vocês, tá? Vocês já estão com ela na mão de vocês, tá? Mas nas outras matérias sempre entrega sempre depois da introdução. Tem introdução que é mais extensa, outras são mais curtas, tá? Essa aqui tem muita coisa, então por isso eu vou entregar na próxima aula para vocês não ficarem ansiosos pela apostila de vocês. A apostila de vocês vem com a capa, vem com o nome da igreja, vem com o nome do pastor e o endereço da igreja, tá bom? Lembrando que nós temos o Indique e Ganhe, tá? Eu já falei com você que já sobre o Indique e Ganhe. Se você conseguir trouxer mais 4 alunos, você ganha a sua bolsa, tá? Se trouxer 4 alunos, esses alunos se matricularem, ficarem fazendo o curso, você ganha a sua bolsa, tá? Então é o Indique e Ganhe, tá? Salmo de número 139, depois toco no grupo lá, eu até falei no grupo lá, mas eu vou reforçar lá depois de novo. Salmo de número 139, eu louvo a Deus pelos testemunhos que eu ouvi em relação a essa aula passada. Salmo de número 139, versículo 16. Deixa esse piso aqui aceso constante, olhar para cá. Focalizaram? Amém. Salmo de número 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo formadas dia a dia, quando nem ainda uma delas havia. Nós pegamos também Jeremias capítulo 1, só que a gente vamos entrar agora em Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Antes de eu dar o versículo aqui, alguém pode, por gentileza, abrir em Isaías 46 e ler bem alto para a gente o versículo 10. 46? Isso, Isaías 46, 10. versículo 10. Versículo 10, isso. Que anuncie o fim desde o princípio. Que anuncie o fim desde o princípio. Repete, por gentileza. Anuncie o fim. Que anuncie o fim desde o princípio. Desde o princípio. Que fala desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam e digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Perfeito. Então, observa. Deus anuncia o fim desde o início, tá? Então, o que é antropologia? É o estudo do homem, tá? Do homem formado, do bachar, do pó da terra. Então, para você conhecer o seu fim, você tem que conhecer o seu início, tá? Então, repete comigo, Deus anuncia o fim no começo. Quer saber como é que vai ser o seu fim? Estuda o começo. Perfeito? Para isso, ó, Romanos 8, versículo 28 ao 30. Isso aqui é muito, esse texto aqui, gente, é muito tremendo. Eu vou mostrar para vocês qual é a origem de vocês. Tá? A nossa origem. Tá? Romanos 8, do 28 ao 30. Vai conseguir ver legal daí? Vai conseguir ver legal daí? Dá para entrar? Dá? Já o que está assim. Ó, Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 28. Aquele que tem, diga amém. Amém. O texto diz: e sabemos que todas as coisas contribuem. Alguma tradução diz cooperam. Tá? Essa expressão cooperar dá uma ideia de operação. Tá? E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu. Outras traduções diz decreto, tá? Então, Romanos capítulo 8, versículo 28. O texto diz algumas coisas? Ou diz todas as coisas? Então, geralmente, até aquilo que está dando errado, Deus tem um propósito nisso. Eu vou repetir. Às vezes, a gente pega esse texto aqui e deixa ele isolado e atribui muitas coisas ao diabo. Eu dei uma aula sobre isso, eu falei um pouquinho sobre isso aqui. E quando a gente vai ver o processo de Jó, em nenhum momento Jó atribui nada ao diabo. Sempre é Deus. Porque a sua vida, quem controla não é o diabo, é Deus. Talvez isso te assusta, tá? Mas o diabo foi só um agente que Deus usou para dar um dobro para Jó. Por quê? Porque todas as coisas, elas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. O que isso engloba? Isso engloba que Deus tem Isso engloba que Deus tem um controle absoluto de tudo. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui. Eu quero vocês querem repetir, me arrepiou aqui. Oh, glória.
Deus tem o controle absoluto de tudo. Vou dar só um adendo aqui. Eu falei antes de algumas pessoas chegarem. A nossa avaliação, a nossa prova é de consulta. Podendo consultar a apostila, o caderno e a Bíblia. Então, por isso é muito importante vocês escreverem. Tá? Então, de olho, aquele profeta lá. Ó. É muito importante vocês escreverem. Por quê? Porque vai ter pergunta que vai estar dentro do caderno. Tá? A prova de consulta, vocês podem consultar a Bíblia, a apostila e o caderno. Então, vai ter pergunta que vai estar dentro do caderno. Professor, ele perguntou, tem possibilidade do aluno ficar reprovado? A nossa instituição não reprova ninguém. Porque a gente passa trabalho e passa prova de recuperação. Porque o meu maior prazer não é te reprovar, é aprovar vocês por vocês exercerem o seu ministério, a sua vocação com mais eficiência. Tá? Então, talvez ainda nessa aula ou na outra, já surja um trabalho. Aí vocês podem se unir e fazer um trabalho junto. Isaías e o Márcio, o quarteto, né? Enfim, tá bom, gente? Vamos lá. Romanos 8, 28. Deus tem um controle absoluto de tudo. Quer ver um adendo aqui rapidinho? Foi Deus que levou... Quer descer, profeta, para assistir aula? Quer descer, pode descer. Foi Deus que levou o povo para o Egito. Ele falou lá para Abraão, em Gênesis 15, que o povo iria passar pela escravidão, pela servidão lá no Egito. Fato. Deus deu a data de quando o povo sairia daquele lugar, daquela servidão. E a Bíblia faz questão de dizer que o povo do Egito começou a oprimir mais ainda o povo hebreu, a ponto de afligiram eles sobremaneira. E isso aqui cai tudo aqui. Por quê? Porque se não fosse o jugo pesado que o povo estava sofrendo, se não fosse aquele levante todo que o povo estava sofrendo, o povo estava até lá, até hoje. Quer uma nota aqui? Existem coisas que tem que acontecer para que a gente se levante e vá na direção de onde Deus quer que a gente esteja. Me arrepiou. Porque, gente, tem situações que Deus não fizer com que isso aconteça, não permitir que isso aconteça, a gente fica lá até hoje. Lembra de Jacó? Jacó saiu da casa de Rebeca e de Isaac sem nada. Só com uma mudinha de roupa nas costas, com um pouquinho de azeite, porque crente que carrega azeite, né? Com um pouquinho de azeite. E ele fez um desafio com Deus. Se Deus o abençoasse, olha o que eu vou dizer aqui, oh Jesus. Se Deus o abençoasse, ele daria o dízimo de tudo. Forte, não é? Irmão, ele foi trabalhar para o seu tio. A Bíblia diz que Labão diz, a Bíblia diz, e Jacó diz, que Labão mudou o salário dele 10 vezes. E quanto mais mudava, velho, mais Deus prosperava. Quanto mais tocava, Márcio, mais Deus abençoava. E olha que coisa incrível. Diz a Bíblia que ele ficou mais rico do que o patrão. É só dele fazer isso. Só que diz a Bíblia que o rosto de Labão já não era mais o mesmo. Já aconteceu com vocês? De vocês você perceber que o seu crescimento começou a incomodar, sabe? E a afeição da pessoa já não é mais a mesma? É desse jeito. É hora de sair. Aleluia, aleluia. Porque Deus visita a Jacó e diz, é hora de sair. Se isso não acontecer, Marta, a gente fica agarrado com Labão até hoje. E não alcança o maior que Deus tem na nossa vida. Então é preciso acontecer, sim. Às vezes dói. Porque às vezes a gente se apega, e sabe, fica pegado. Mas Deus está falando assim, olha, eu tenho coisa maior. Aleluia. Eu estou sentindo essa falando aqui. Ai, Jesus. Aleluia. E detalhe, isso aqui é para vocês pegarem. Para vocês, vou abrir aqui. Não vou deixar para cá, não vou responder aqui agora. Para vocês, Jacó cumpriu o dízimo ou não? Hã? Não, Débora falou que não. Para você, Vera. Não, desculpa, Andréia. Estou pegando em Andréia. Jacó cumpriu o dízimo ou não? Vânia. Acho que sim. Não, acho que sim, ficou no muro. Ficou igual lá do céu. Ninguém tem frio. Vamos lá. Sai do muro. Sai do muro. Sim. Vocês vão pegar seu nome no muro? Me perdoe, irmã. Cristiane. Então não vou escrever, nós temos uma aluna que foi Cristiane também. Cristiane. Para você ele cumpriu o dízimo?
Vera, Isaías, Márcio. Então, quando o irmão de Saul estava vindo ao encontro dele, ele foi mandando aquelas partes na frente, camelo, para ofertar ali. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Seria isso? Deixa eu ver se eu entendi. Então, para você, ele cumpriu o dízimo sim, quando Esaú veio ao encontro dele, ele deu aqueles presentes para Esaú. Vou ficar com a sua resposta assim. O Anderson. Também não. Não. Eduarda. Também não. Pastorzão. Não. Pastora. Ele cumpriu. Sabe quando é que ele cumpriu o dízimo? Em Esaú. E detalhe, não é para agora, porque a gente tem que abrir muita coisa ainda. Isso aí é para você que fala que dízimo é só para quem é sacerdote de Levi, para quem tem templo. Esaú não tinha igreja. Esaú não veio do tronco de Levi, tá? Quem vai vir do tronco de Levi vai ser a partir de Jacó para Arão e para ir por diante, tá? Vai ser Levi, Coate, Merari e para ir por diante. Pega aqui. Quando ele vai encontrar com Esaú, aqueles presentes, sua resposta foi essa. É bíblica a sua resposta. Ele manda aquele presente todo. Esaú não vai aceitar. Mas não, eu não quero, porque eu tenho muito. E olha a resposta. Se você quiser ler, esse texto daqui a pouco com vocês. E olha a resposta de Jacó. Olha o que Esaú disse. Eu já tenho muito. Jacó deu tudo. E olha a resposta de Jacó. Pegue, meu irmão. Primeiro ponto, pegue, meu irmão. Porque eu vejo Deus na tua face. Segundo ponto. Você tem tudo? Aliás, você tem muito? Eu tenho tudo. Porque o tudo de Jacó não estava nas ovelhas, não estava no que é material, estava em Deus. Porque ele sabe de onde Deus tirou ele, o que Deus tinha dado para ele. Então nunca esqueça do Deus que tirou lá de trás e o que Deus tem te acrescido na sua vida. Tá? Esse é o primeiro ponto para o dízimo. Tá? Outro ponto para o dízimo aqui. Pastor, eu posso comprar meu dízimo de cesta básica? Não. Eu posso comprar meu dízimo de cesta básica e dar para os pobres? Não. Isso aí você faz com o teu dinheiro. Porque Abraão, quando entregou o dízimo na mão de Melquisedeque, ele entregou na mão daquele que estava o alimentando com pão e com vinho. Por exemplo, eu sou daqui. Quem me alimenta com pão e com vinho aqui? Eu sou daqui. Quem me alimenta com pão e com vinho é o pastor Ailton. Ele me alimenta com pão e com vinho. Como ele me alimenta com pão e com vinho, eu entrego o dízimo na mão dele. Tá? Por quê? Porque Melquisedeque também não tinha templo. Melquisedeque também não era do tronco ararônico. Mas é um sacerdócio eterno, que não teve começo de dias, nem fim de dias. Tá? Porque a gente é mestre querer fazer graça com o dinheiro dos outros. Você pode comprar cesta básica? Pode. Com o seu dinheiro. Quer ver uma nota aqui para a gente poder voltar para quer ver uma nota? Um semeador saiu a semear. A primeira semente deu 30. É a mesma semente. A segunda semente deu 60. É a mesma semente. A terceira semente deu quanto? 100 por 1. Hã? 100 por 1. 100 por 1. Mas peraí. Uma deu 30. A outra deu 60. Tinha que dar quanto, gente? 90. Mas por que deu 100? Porque 10 não é teu. Vocês querem um texto aqui de Esaú ou não? Sim. Quer? Vamos lá então. Abre aí, gente. Lá, manda pra gente. Não vou nem colocar no quadro, não. Você quer para você em casa pegar aula? Quem faltou hoje? O André tá ali. André? A sua esposa. O nome dela mesmo? Eunice? Fica Eunice? É. Ó, como é que eu tô pegando? É. Por que Eunice não veio hoje? Depois a gente conversa sobre isso. Ah, então tá bom então. Vamos conversar. Então tá bom então. Gênesis. Gênesis. Localizem, por favor, o capítulo de número 33. Então, olha só. Pastor, eu estou sem ministério. Você pode entregar seu dízimo na mão de alguém que você vê Deus na face dele. Mas é muito importante você estar no ministério. Muito importante. Sabe por quê? Somos corpo. Efésios capítulo 5, versículo 30. Somos corpo. Correto? Não existe vida numa mão sem estar ligado ao corpo. A gente sabe que todo período de transição requer oração, mas você precisa visitar e pedir, Deus me direciona para uma igreja. Porque Deus não vai para casa, você com 100% de você com a TV, vendo novela, vendo futebol.
UFC. Deus, ó, filho, você vai ficar na igreja do pastor aí. Filho. Não, é você que vai visitar. Nessa visita, Deus toca no teu coração, Deus toma até um profeta e fala com você, olha, Deus está querendo colocar com você aqui, tal. Então, é muito importante você não ficar sem igreja, tá? Então, olha, capítulo 33 de Gênesis, versículo de número 9. Eu sintetizei aqui, tá? Cortei alguns versículos para poder voltar para aqui para um quadro que é muito importante também. Não que isso aqui não seja importante, tá, gente? Explica a palavra importante. Ó. Versículo 9. Mas Esaú disse: eu tenho bastante. Em alguém está muito? Sim. Na senhora está muito? Muitos bens. Muito bens. Bastante, muitos bens. Então observe que Esaú não quer pegar a oferta. Porque, gente, até para receber a oferta tem crente que é ruim demais. Sério, gente. Não precisa não, gente. Olha só. A gente vive do altar, né? Mas se alguém vir te abençoar, irmã André, eu quero te abençoar com R$200. A pessoa dizer um amém, mano. Nem vai dizer um amém. Me abençoar com R$200. Aí a senhora, não quero não. Com muito custo, ela aceita. Quem foi abençoado? Quem deu? Hã? Quem deu? Quem deu? Tá? Não é ela que recebeu. Eu que fui abençoado. Porque essa é a contramão do Evangelho. A gente acha que quem recebe é que foi abençoado. Imagina se eu entrar com alguém pela porta e falar assim, ó, eu vim aqui abençoar vocês todos com iPhone 15, Pro, Max, Glória! Terra. Aleluia! Todo mundo sai de lá abençoado. Não, abençoado quem chegou para entregar. Entendeu? Porque essa é a lógica do Evangelho. Sabe? Então, se alguém vir te abençoar, pegue. Receba. Tá? Porque quando você não pega, você está impedindo a pessoa de ser abençoada. Passou por isso? Eu muitos anos na minha vida, quando eu estava fazendo a minha casa, e morava uma moça, ela sozinha, cuidando da filha, do filho, de aluguel, na casa, uma das casas da minha mãe. E aí ela vendo com muita dificuldade na construção, Deus mandou ela me dar uma janela. E aí ela foi falar para mim que ela sentiu de Deus de me dar a janela. Eu falei, minha filha, não faço não. Porque eu olhei a necessidade dela e falei, poxa, ela também está na prova e vai me ajudar. Eu falei, Deus. Eu falei, não precisa não. Ela falou, mas Deus mandou eu te dar. Aí eu virei e fui orar. O Senhor falou assim, como você pode impedir ela de ser abençoada? Isso aí. Porque quando ela está te abençoando, eu estou abençoando ela. Isso aí. E olha, Deus mudou o quadro da vida daquela moça. Entendeu? E eu, a partir daquele dia, eu mudei a minha visão depois de que Deus falou isso para mim. Isso. Porque às vezes nós esperamos que pessoas que têm condição te abençoem, mas Deus não trabalha com isso. Deus trabalha diferenciado. Às vezes Ele usa a pessoa que não tem, porque o propósito dele é honrar quem não tem, e aí vê o coração daquela pessoa e vê se está apta a ser abençoado, porque eu trago para mim, se você é fiel no pouco, sobre o muito Ele te coloca. Isso aí. Quando Deus enviou Elias para a saída de Sidom, Deus não mascarou a situação não, pessoal. Eu vai para a saída de Sidom, que eu já ordenei uma empresária, magnata, dono de rede de drogaria, de mercado, não, uma viúva. Não, viúva naquela época, meu irmão. Sabe? Ou seja, o recurso que Elias precisava estava em uma viúva. Então, não despreze ninguém. Lembra de Saul? Irmão, Saul, a ovelha de Quis se perdeu, a jumenta de Quis se perdeu. Quis é um fazendeiro muito próspero. Ele vai olhar para Saul, se levanta e vai atrás da jumenta. Ele não poderia mandar um dos empregados? Tem vários empregados. Só que existe coisa que não se perder, a gente não se levanta. Aleluia. Foi quis perder para que virar para Saul, ó, se levanta. Né? Não sei se estava jogando Xbox, Playstation, né? Não sei se estava no Zap, não sei, mas levanta. Né? O tempo de ficar nesse marasmo espiritual acabou, levanta e vai buscar. Quando ele vai buscar, ele passa por 4 lugares, Efraim, Salisa, enfim, não acha. Em Zuf, não acha.
Quando ele pensa em voltar, diz que um moço fala, não volta não. Tem um profeta na cidade e o que ele fala acontece. Nenhuma das suas palavras cai por terra. Vamos na cidade. Aí Esaú, eu não tenho nada. Porque quando se vai consultar o profeta, se levar uma oferta. Eu preciso entrar nisso aqui, tem mais um pouquinho mais pra frente. Quando você vai levar algo para um profeta, se leva uma oferta. Aí Saul, eu não tenho. E o moço, eu tenho. O que o patrão não tinha, o empregado tinha. Ai, gente. Eita glória! Então não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Não despreze. Então, às vezes, para você ser abençoado, aquela pessoa vai ser uma chave. Sim. Uma missionária pregou na nossa igreja, e ela veio lá do Rio, e Deus falou no altar. Pega tudo que tu tem, caiu modo de aluguel. Pega tudo que você tem em casa. É o dia do aluguel e da compra. Estava no armário, guardado, o aluguel e a compra. Pega tudo que você tem em casa. E abençoa ela. Falei, amém. Eu falei para você na aula passada que tem coisas que eu pego o Isaac e entrego antes de Sara ver. Né? Mas eu falei para ela, falei, vida, eu falei, Deus, está ali vida. Se o Senhor falar com ela, também eu faço. Eu falei para ela, falei, vida, Deus falou comigo, pegar tudo que tem em casa. Ela falou, tudo? Eu falei, tudo. Deus falou comigo também. Vamos lá agora em casa. Antes do culto terminar. A gente foi em casa. Sabe por quê, irmão? Tem coisa que você pegar e não fizer logo, aquilo te ganha. Sim. E para que não nos ganhar, a gente fomos em casa e fizemos. Deus fez assim na nossa vida. Amém. Por causa de uma entrega. Por causa de uma entrega. Tá? Então, às vezes, para você receber a oferta, você fica, não quero. Pegue, gente. Porque a pessoa está sendo abençoada. Tá bom? Ó, 9. Mas disse Esaú, eu tenho bastante. Ou está que eu tenho muitos bens. Quando a pastora está que eu tenho muitos bens. Está do Márcio também, tá? Então, não sei, ele está falando assim, eu tenho muito. Eu tenho bastante, eu tenho muito, meu irmão. Seja para ti o que tu tens. Então disse Jacó, não. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão. Gente, observe isso aqui rapidinho, observe isso aqui. Ele não fez um propósito com Deus, uma aliança com Deus? De entregar tudo? Aqui, a grosso modo, jogando para um lado muito espiritual, Esaú, né, de certa forma, com as palavras, estava querendo tirar Jacó de foco. Ou seja, se ele não entregar, já que tem bastante, também então ficar para mim. Ele quebrava a aliança que tinha feito com Deus. Eu não ia falar sobre isso não, mas como ela me perguntou vendo a novela, eu falei para ela assim sobre a proposta que o rei disse para Esther, pede-me, que até a metade eu te darei. Ele fala isso por 2 vezes ela. Isso eu falei para ela, falei, vida, isso é o diabo querendo tirar Esther do foco. Porque todas as vezes que o diabo vê você caminhando em uma direção, ele vai vir com uma bandeja para tentar tirar você do foco. Observa, ele estava oferecendo para Esther a metade do reino. Sendo que a proposta dela é para livrar o povo da morte. Ele oferece por 2 vezes. Então, posso dar um adendo para vocês aqui? Por mais absurda que seja a proposta, por mais bela que seja a bandeja, não tire o foco do teu propósito. Não deixe que o vislumbre da proposta ofusque o seu propósito e você acaba pegando a bandeja e abrindo mão do propósito. Eu estou sentindo Deus aqui, meu Deus. Teve uma vez que eu estava lendo esse texto aí, que eu cheguei a chorar. Esse texto aí, eu chorei, porque mas quando Esaú saiu para encontrar com Jacó, Jacó já tinha passado tantas lutas lá. Então, quer dizer, eu fico pensando ali qual era a intenção dele quando saiu, que Jacó estava vindo. Qual era a intenção dele? Porque ele tinha prometido que depois que o pai dele morrer, que ele ia matar. Isso. Então, ele criou aquele sentimento de ódio. Fico pensando naquele período que Jacó teve lá, ele deve ter ido sustentando aquele sentimento. Eu fico pensando que Deus começou a trabalhar no coração dele naquele encontro, que eles se abraçaram e choraram, né? Sei que ali teve uma reconciliação dos dois. Sim. E tudo isso numa aliança que ele fez lá em Gênesis 18. Posso falar aqui uma doideira bíblica, que eu gosto muito de Bíblia? Posso falar aqui? Isaac estava para morrer,
com as vistas ofuscadas, por isso que ele pediu o guisado, para que ele pudesse abençoar Esaú antes de ele partir. O outro adendo aqui. Alguém já pregou falando que Jacó é mentiroso? Levanta a mão, quero conhecer vocês. Ó, o Anderson já ouviu falar que Jacó é mentiroso. Mas quem pregou que Jacó é mentiroso, trapaceiro, usurpador? A hora é essa, gente. Já, né? Gente, o nome Jacó não é usurpador, não é mentiroso. A raiz do nome Jacó significa aquele que agarra. Aquele que agarra. Ele nasceu agarrado com a cara de Esaú. Eu pergunto, e você me responde: Jacó enganou Esaú? Não. Ele comprou a bênção, que já era dele, tá? A bênção já era dele. Porque na ultrassonografia que Rebeca fez, foi a primeira ultrassom da Bíblia, o céu bradou, é 2, tá no teu ventre. Contar pra ele não, hein? Ô, Jesus. Ô, Jesus. É 2, tá no teu ventre. O maior vai servir o menor. E eu escolhi o menor. Não, Deus tem um negócio com o menor. Ali a bênção já é de Jacó. Jacó não enganou Esaú. Jacó enganou Isaac. Porque às vezes Jacó se parece com a gente na nossa caminhada cristã. A gente recebe o nome de Jacó, só que ele quer se passar por Esaú e se vestindo de cabrito. Só que para Deus tu não é Jacó, para Deus tu não é Esaú, nem muito menos o cabrito que você se vestiu pode até estar cabeludo. Para Deus, você é Israel. E tem outro também, né, Roger? Foi a mãe dele que arquitetou. Falando que arquitetou tudo, tá? Mas a bênção era dele. Só que o céu não te vê como o homem vê. Para Deus, eu não nem escrever isso aqui agora, eu vou ter que botar isso aqui, ó. Para Deus, você é isso aqui, ó. O hebraico é uma língua semita. O que é a língua semita? Se escreve da direita para a esquerda, tá? Então, El significa Deus. Ra significa mais abaixo. Uma coisa vai encaixando a outra, né? Então, aqui mais abaixo, para poder dar espaço aqui para mim escrever aqui, ó. Ra significa batalha. Batalha. Is significa como se escreve daqui para cá, ó, que é uma língua semita. O que é Israel? É Deus batalhando com o homem. E se assuste não, porque Deus não só batalhou com Jacó. Deus batalha com muitos de nós aqui. Para poder fazer com que o propósito dele absoluto concretize na nossa vida. Aleluia. Aí tu tenta fugir, tenta se esconder, eu não quero, eu não aceito. Mas, irmão, ninguém luta com Deus que prevalece. É verdade, é desse jeito. Hashtag aceita que dói menos. Aleluia. Porque às vezes você coloca a sua embarcação no vento por conta do que você está tentando fugir de Deus. E não adianta você fugir de Deus. Deus te acha. Eu vou repetir isso aqui. Não adianta você fugir de Deus. Deus te acha, tá? Já que nós entramos aqui, ó, se você não quiser, não precisa, mas isso aqui é muito forte, tá? Deus, em hebraico, é igual era, tá? Era. Deus, tá? Aqui, aqui, são duas consoantes hebraicas aqui. É o Aleph, tá? Aleph. Ó, é o Apashman, Aleph, tá? Que é o E, tá? E
o Lamed. Aleph e Lamed. O Aleph em hebraico é igual força. O Aleph em hebraico é igual a força, tá? Lamed em hebraico é igual a cajado. Dá uma ideia de conduzir, tá? Dá uma ideia, botar barra, conduzir, tá? Porque o pastor tem um cajado, o pastor conduz. Tá? Esse é o nome hebraico de Deus, El, tá? Aleph, lembrando que aqui é um nome genérico, tá, gente? Aleph e Lamed. Quando nós entrarmos na teontologia, você vai entender qual é o nome de Deus na totalidade. E já vou dizer para você, não é Javé, não é Jeová, é um nome genérico que a gente chama Deus Jeová, Javé, mas não é, tá? Em hebraico você vai entender qual é o nome de Deus. A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama, não é que chama, que se chama pelo meu nome. Então, o nome de Deus, vem o nome do Filho junto, vem o nome da cidade, que é Jerusalém, e vem o nome do seu povo. Então vem Yaldim, Yal-Shalaim, e por aí vai. Tá? Fica só por aqui só. Tá? Deus, né? El em hebraico. Porque, gente, Deus não é nome. Deus é aquilo que Ele é. Tá? Por exemplo, aqui, Deus El. É o Aleph, que significa força, e o Lamed, que significa cajado ou conduzir. Tá? Como a língua semita é da direita para a esquerda, então o que é Deus? Deus é aquele que nos conduz, quando você está em desobediência, pela força. Vou botar para você entender. Ó. Se a gente pegar, deixa eu botar de lá para cá, fica melhor. Se a gente pegar assim, ó, gente, não é para confundir vocês não, tá? Se a gente pegar lendo daqui para lá, o que é Deus? Aquele que conduz, botar de frente ficar melhor. Pegando agora daqui para lá, fica força que conduz. Tá bem simples, tá? Bem simples. Tá? Aquele que conduz pela força ou força que conduz. Bem simples. Tá? Eu vou ressaltar as duas consoantes aqui para poder ficar destacado. Aqui e aqui. Está bem destacado. Aqui, a gente tem essa visão. Nós daqui, a gente pegamos o quê? Deus é a nossa força que conduz. Só que quando a pessoa é rebelde, não quer... Aí você vai falar assim, pastor, mas eu tenho livre-arbítrio. Cadê o livre-arbítrio de Isaías, de Jeremias? Eu entendo. Eu entendo que você tem livre-arbítrio, claro que tem. Só que para alguns casos não. Cadê o livre-arbítrio de Jonas? Hã? Então, quando você é rebelde, Deus fala assim, ó, igual Isaías disse, ó, Deus, o profeta de Isaías, eu vou lançar o meu anzol no mundo, em Israel, e vou lhe trazer até onde eu quero. Eu pergunto, você me responde, o que é melhor? Vir na rede ou vir no anzol? Estreitou, hein? O que é melhor? Vir na rede ou vir no anzol?
Tem gente que caminha na rede, macho. De boa. Por quê? Porque Deus é a força que conduz. Mas quando a pessoa não quer, Deus perde. Não. Hã? Eu perco. Flamengo perde. E Deus? Deus não. Então, irmão, isso aqui é para alguém. Isso aqui é para alguém que está aqui no curso hoje, para estar com alguém em casa que está afastado. Tem alguém que está da família que não quer nada com Jesus. Eu falo, fica tranquilo. Eu vou trazer ele. Eita glória. Aleluia. Aquieta o coração. Eu vou trazer. Fica tranquilo. Jesus diz, ó, João capítulo 6. Tudo que o Pai me deu, todos que o Pai me deu. Chegou Andrezão. Todos que o Pai me deu, todos. Ó, repetindo. Todos que o Pai me deu, virá a mim. Não sei se isso vai te chocar. Alguém tem alguém afastado em casa? Tem. Jesus falha. Não. Então, o que João 6 está dizendo? É responsabilidade de Jesus trazer quem não está aqui ainda. Porque quando chega na eternidade, alguém perguntar ao Pai, Jesus, me fala o nome, se você puder. Eu que está afastado. Meus filhos, meu esposo, Charles. Charles. Jesus, cadê Charles? Deu para trazer não, pai. Ele se desanimou com a igreja, se entristeceu com o pastor. Porque, gente, a igreja não salva, quem salva é Jesus. É verdade. Enfim, óbvio. Não veio não? Veio não. Ah, então, a grosso modo, Jesus falou, e ele não falha. Se o Charles, que eu creio, que Deus colocou na mão de Jesus, que Deus deu ele para Jesus, fica tranquilo. Ele traz. Tudo que ele precisa é que você esteja de pé lá. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Paulo diz, mulher que é crente, não separe do marido que é descrente. Eita. Porque tem muito mais igreja por aí fazendo a mulher separar do marido. Separa não. Oxe. Porque a mulher, diz a Bíblia, que ela santifica o marido e santifica os filhos. Você precisa estar de pé lá. Oh, glória. É por isso tanto levante, tanta afronta, tanta batalha. O diabo quer que você pare. Mas você de pé lá é a certeza que a promessa. É a promessa, é o sinal que a promessa vai cumprir. É verdade. Aleluia. Tudo arrepiado aqui. Eita, Aleluia. glória. Gente, olha só. Não é porque a pessoa não gosta de você. Tá? Porque às vezes Jesus. Aleluia. Porque tem mulher que está aqui que está deprimida. Por quê? Porque está acontecendo umas situações que ela acha que o cara não gosta mais dela, que ela acha que os filhos não gostam mais dela, por esses ataques. E Deus está falando, não é você, é o que está dentro de você. Eita glória! É o que está mexendo no mundo espiritual. Gente, você incomoda. É verdade! Sabe, você estando de pé lá, alguém assim, como é que ela suporta tanto? Se ela traz no mundo, você fica tudo para aí. Você metiu o pé para fora. Mas agora você tem compromisso com o altar e compromisso com Deus. E por causa desse compromisso, você tem suportado tantas coisas e permanecido de pé. Por quê? Porque grande é a promessa. E a palavra do Eterno nessa noite de curso é: aguenta mais um pouquinho. Suporta. É uma noite de curso e ele está falando: suporta. Está incomodando tanto, aguenta. Suporta, labarachúria. Para muitos não deve abrir a mão, largava tudo, mas agora o teu compromisso é com o céu e com o altar, então aguenta. Algo está acontecendo. Aleluia. Oh, glória. Pô, você nem me recuperou aqui, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo? É. Então, João 6. Todo que o Pai me deu, todos que o Pai me deu, virá a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu vou lançar fora. Porque essa é a vontade do meu Pai, que eu o ressuscite no último dia. Eu gosto de Bíblia, vamos ler. Deixa a gente aqui aberto aqui, não faz gente. Vamos em João 6.
Vamos João 6. Vamos João 6. Ô Jesus. Ô Jesus, ô glória. Gente, de verdade, tem um negócio forte aqui de Deus. Aleluia. Olha, João 6. Aleluia. 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 Abre João capítulo 6. Vale lembrar que Colossenses, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai liberar uma revelação muito poderosa para a igreja de Colosso e para a igreja universal, de forma geral, global, né? Que tudo foi feito por ele. Por ele quem? Por Jesus. Visíveis e invisíveis. Seja trono, seja domínio, seja principado, potestade, tudo foi feito por ele, tudo. Então repete comigo assim, tudo foi feito por ele. Por ele. Jesus. Jesus. Tá? Tudo feito por ele. Tá? Obrigado, Vitor. Deixa ele ali para mim depois, para mim poder não perder, obrigado, tá? Então, você vai entender o que João está dizendo no capítulo 1. Né? Vai dizer, né? Bereshit, Hadavá, Ver Elohim. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá? Pegando essa máxima aqui, olha o que João capítulo 6, versículo 37 diz. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Tudo que o Pai me dá virá. Ele está perguntando assim, ó, tudo que o Pai me dá, eu vou ver se eles vão querer vir a mim. O varão pegou ali. Eu não vou dizer, ó, o Anderson é meu. Tu quer vir a mim, Anderson? Não quer não? Então beleza, então eu vou aceitar a tua vontade. Não. Tudo que o Pai me dá, ou tudo que o Pai me deu, virá a mim. Aleluia. A gente vai ler a leitura, vamos ler a leitura. Tu acha que o gadareno, que estava lá no sepulcro, possesso por demônios, endemoninhado, é um ninho ali de demônios. Tu acha que o diabo queria soltar ele? Tu acha? Só que, irmão, se Deus, que eu creio que sim, deu ele para Jesus, Jesus pisou na areia. E o cara saiu de lá e veio para cá. Irmão, não teve demônio que segurou. É verdade. Não teve pombagira que segurou. Não teve Zé Pilintra que segurou na cachaça. Não teve o crack que segurou. Não teve a cocaína que segurou. Não teve a maconha que segurou. Foi ele pisar, quem estava lá, saiu de lá e veio parar aqui. Eu não sei qual corrente que tem amarrado familiares aqui. Mas a presença de Jesus é suficiente para poder pisar na tua vida por meio do Espírito Santo e trazer quem está lá e colocar aqui para a glória do seu nome. Aleluia. Aleluia. Não é nem mal, isso aqui é um culto, gente. Oh, maravilha. Aleluia. Pastor, mas está envolvido. Tranquilo. Quem vai tirar de lá é Jesus. E vou dizer algo aqui rapidinho. Jesus provocou aquela manifestação. Porque diz a Bíblia, porque ele dizia, essa expressão dizia, é que ele já veio do barco gritando, espírito maligno, sai dele. Isso aí é pra galera que fala assim, ó, eu respeito a tua opinião, mas a galera que fala assim, ó, eu não concordo em entrevistar demônio. Jesus entrevistou demônio. Entrevistou não, interrogou, porque só entrevista é celebridade. Demônio interroga. Pastor, o diabo é mentiroso. Eu sei que é mentiroso. Mas quando Paulo entrou na cidade, ó a mulher demoniada. Eis aí, ó, um santo homem de Deus que leva a palavra do caminho. O diabo mentiu? Quando esse demônio de Gadara, Marcos 5, quando caiu aos pés de Jesus, o que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Portão lá dentro aqui. Que já para trás, portão lá dentro aqui. Quando manifestar um demônio, você precisa saber qual é o portal qual é a legalidade que foi feita para que o demônio pudesse entrar. Vou dar uma nota aqui rapidinho. Não se escandalize comigo, não. Tem igrejas fazendo mais mal do que bem.
Eu peguei uma família. Essa família, o demônio manifestava já há anos. Passava por igreja, passava por igreja. A culpa não era da igreja. A culpa era a falta de preparo e, de certa forma, saber qual é o furo do barco. Por exemplo, a pessoa está manifestada por demônios, sai, volta, sai, volta, sai, volta. Você sabe que quando sai, quando volta pior. Se a pessoa bebia uma pichurina, bebia 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fumava 1, 2 maços de cigarro, fumava 3, 4 maços de cigarro. Então, qual é a lógica? Manifestação do demônio? Qual é a brecha? Qual é a legalidade? Qual é o ponto de entrada? Porque aí eu estou naquele barco ali, que a água entrou. Tem um furo, a água entrou. Aí eu vou pegar a água do barco com balde e vou tirar fora a água e vou deixar a pessoa embora de novo no mar da vida, com o furo ali. A água vai voltar de novo. Aí a pessoa fala assim, ó, por isso que eu fui na igreja, Isaías orou por mim, depois que Isaías orou por mim, a vida piorou. Porque ele mandou embora o demônio, ele mandou embora. Em nome de Jesus. Só que ficou um buraco ali. Às vezes é objeto. Desculpa, se alguém tem que falar, às vezes é objeto. Objeto. Coisa oferecida. Isso aqui já vai estar espiritual. Por exemplo, gente, a palavra consagrar é dar. Davi venceu o exército e ao vencer o exército ele pegou uma coroa da cabeça do rei e tinha uma pedra destinada a uma divindade satânica. Ele pegou aquela coroa, trouxe para si. Falta quanto? Ah, tá, beleza. Falta 8. Beleza, acaba o primeiro vídeo. Botou a coroa em si, né? Falta mais uma hora de aula ainda. Botou a coroa em si e levou para Israel. O povo começou a morrer. Porque o demônio veio matar e buscar aquilo que era dele. Ele foi consultar a Deus e falou assim, essa coroa, bota a coroa fora. E botou a coroa fora. Por causa de um objeto. Eu vou pegar em culto no lar, vou. Mas, gente, Deus me usa, a revelação me usa, mas eu sou muito criterioso, muito temeroso com isso. Fui pegar numa casa. E tá aqui minha esposa para me escutar. Toda viagem que eu vou, vai comigo. Na casa, então, ela foi comigo. Chegando nessa casa, no lar, no final do culto, ele mostrou 2 bonequinhos. Eu vou falar. Smurf. Quem conhece o Smurf? Gargamel? Conhece? 2 bonequinhos. Em cima da estante. Eu vi 2 fumaças pretas sair, se apresentar como um demônio, afinal saiu, se apresentou como um demônio e voltou. E eu no culto no lar. Olhei para aquele bonequinho. Final da mensagem, terminei a mensagem, no culto no lar. Falei, irmã, hoje essa pessoa é missionária. Se quiser, dou até o contato dela para vocês. Irmã, Deus me mostra 2 demônios. Eu não sou de falar de negócio de objeto, mas Deus me mostrou que eu tenho que falar. Né? Aqueles 2 objetos ali, aqueles 2 bonequinhos ali. A irmã, sério? Foi sério. A irmã faz o que quiser, mas Deus mostrou 2 demônios. A irmã falou assim, pode tirar. Quando eu botei a mão dos 2 bonequinhos, caíram quantos demônios na sala? 2. Uma tinha um quê que sofria e tomava remédio? Esqueci o nome da doença. Epilepsia. Isso. A mulher caiu e uma jovem caiu. A jovem sofria epilepsia. Eu tenho um contato da jovem até hoje, minha esposa sabe quem é essa jovem, tenho contato dela também, até hoje. Ela caiu com epilepsia, tinha epilepsia e outro demoniado. E a outra endemoniada. O demônio olhou para mim e falou assim, ó, eu te odeio. Ela falou, não tem empatou, eu te odeio também, tá certo, né? O teu mal, tu vê muita coisa. Quantos anos que eu estou ali? Expulsamos. Só que eu não dei destino para aquele demônio. Eu cometi essa falha, porque depois que eu fui estudar, eu conheci batalha espiritual, você tem que dar destino. O que aconteceu com o cachorro da mulher? Amanheceu morto, outro dia. Amanheceu morto. Do nada. A mulher me ligou e falou assim, ó, agora 6h pouco da manhã eu levantei para poder fazer minha atividade de trabalhar com o cachorro está morto. O demônio saiu dali. Não recebeu uma ordem de sair, mas não recebeu o destino. Pegou o cachorro. Sempre quando vocês expulsaram o demônio, primeiro, amarra ele. Por isso, cuidado com essa palavra que vocês usam em casa. Oh, Jesus. Às vezes o marido brinca, você fala assim, ó, tá amarrado. Você amarrou o seu marido. Isso é espiritual, gente. Aí o cara quer fazer, acho que não consegue fazer nada. Aí você fala, marido, dia deitado, não tá amarrando o cara direito? Repreender, a palavra repreender no grego, a palavra repreender no grego é epitimao no grego.
que significa trazer um histórico de derrota. Alguém brinca de fazer e está repreendido. Você está falando que a pessoa tem um histórico de derrotado ou de derrotada. Já no nosso dicionário informal, repreender significa paralisar, deixar sem ação, deixar inativo. Então, corta essas palavras. Qualquer brincadeira, ele está repreendido, está amarrado. Não, tá? Só se amarra e repreende aquilo que é espiritual. Manifestou? Né? Pergunta qual é a causa que ele está ali, que ele ganhou, que às vezes ganhou uma coisa, né? E essa coisa às vezes... Né? Às vezes, gente, uma coisa simples. Eu não vou falar aqui, senão tem pessoas que... Né? Enfim, repreendeu ali, amarrou aquele demônio, manda ele sair para não mais voltar e manda ele para o abismo. Vá para o abismo em nome de Jesus. Não é inferno não, tá, gente? Não tem demônio no inferno. Só tem alguns lá que foram aprisionados lá no abismo. No inferno não tem demônio no inferno. Manda ele para o abismo. Tá? E depois procura saber a causa. Vai na casa da pessoa, vê se ela tinha pacto com os encostos, tá? Pacto lá atrás com as entidades. Porque se você não quebrar esses pactos vão ficar aí. Você precisa quebrar isso em nome de Jesus. Tá? Por exemplo, às vezes a pessoa não consegue se firmar na igreja porque ela tinha pacto lá atrás com o Zé Pilintra. Aí a pessoa fica presa no cigarro. Tá aqui minha esposa de prova. Eu já fui em casa, e a pessoa fala assim, eu não consigo largar o cigarro. Eu não pode fazer na igreja. Fala, então, irmão, faz isso. Marca o dia na casa da senhora. Chegar lá na casa da irmã, fala, irmã, fala, Deus, o demônio tem que manifestar. Falta quanto para o funeral? Beleza. Chegar na casa e começar a orar. Fala, Deus, traz o demônio aqui em nome de Jesus. Eu quero manifestar daqui nela. Em nome de Jesus. E o demônio manifestar, e o Exu que se apresentar ali, eu tenho que falar, mas tu tem medo de derrubar a aula, porque não vai falar mais essas coisas de derrubar a aula tudo agora no canal. A gente tem até que vigiar porque a gente fala, mas agora eu vou falar então. Já falei, né? Enfim, a André está aqui também, só falta a irmã Luísa para pegar ela para ela só. Mas vamos lá. Aí manifestou aquele Exu, né? Que estava com o Exu Catacaveira, que fica por trás do tabaco. E pegar o cigarro assim, e ele estava pisando naquele cigarro. E você expulsar aquele demônio e pegar o cigarro e falar assim, moça, fuma. E a pessoa começa a vomitar, desculpa a expressão, começa a vomitar. Por quê? O que fazia a pessoa sentir prazer naquele cigarro é o demônio. O que faz a pessoa sentir prazer na cocaína é o demônio. Porque é algo momentâneo, a pessoa fica eufórico, vai, sabe? Depois que passa tudo ali, aquele vazio, a depressão, aquela angústia, sabe? Que é um subterfúgio que a pessoa procura para poder se esvaziar, mas por trás é um espírito demoníaco. Então você precisa procurar saber o meio, por que a situação está assim. Porque senão vai falar assim, ó, fui na igreja, o pastor Marcos orou por mim e fiquei pior. Por conta disso. Tá bom? Obrigado. Fazer uma pergunta aqui relacionada a isso aí. Uma coisa que talvez seja nova, talvez aqui uns, mais ou menos que, não sei, assim, vamos botar de 50 anos aí, 60 anos. A gente não vê, assim, no histórico da igreja primitiva, durante esse tempo aí, a gente não se vê falando disso aí. Tipo assim, os indígenas, igual estava falando aí, nome aos demônios, Zé Pilintra, Chucaveiro. Isso é uma coisa nova, mas não tem nada biblicamente falando. Então, bem falado. Essa cultura de nome veio quando ancorou um navio lá na Bahia dos africanos. Tá? Por quê? Porque essa ideia aí deve ter mais ou menos uns 400 a 500 e poucos anos de nomes a demônios. A gente não vê os pais da fé chamando, né, demônio por nome por conta da cultura local. Né? Mas quando esse navio ancorou de lá para cá, aí é onde surgiu essas culturas desses nomes. Tá? E detalhe, nomes eles têm. Tá? Nomes eles têm. Paulo, em algumas viagens, os demônios atuantes ali tinham um nome, né? As deusas, né? Sim, sim. E ali era um demônio, que depois você vai saber que é o demônio hoje que tem os nomes, sim. Né? Como a Artemis, Diana, Afrodite, Hércules. São tudo demônios. Tudo demônio. O que acontece? Paulo inspirado pela Espírito Santo, vai dizer para a igreja assim, olha, todos os ídolos que vocês adoram, os idólatras, todos os ídolos que vocês adoram, por trás daqueles ídolos, são demônios. Tá? Então, cada demônio tem um nome. Cada um, ele se apresenta com um nome. Por exemplo,
A gente tem um preconceito, quer ver? Terminou, né? Gente, a gente retoma no próximo vídeo. Obrigado, vida.